Olá, alunos, bem-vindos à unidade 3. Hoje nós vamos estudar sobre o sistema digestório, a começar pelas funções ou pela principal função que o sistema digestório exerce. O sistema digestório tem como principal função digerir os alimentos para suprir os seres vivos de nutrientes necessários para a manutenção da vida. Esse processo ocorre em várias etapas. A primeira delas é a apreensão do alimento, quando colocamos o alimento inicialmente na boca. Assim, vem na sequência a mastigação, que depende basicamente da ação dos dentes, a deglutição, da qual participam a língua e a faringe, a digestão propriamente dita, que ocorre principalmente na boca, no estômago e no duodeno, e a absorção dos nutrientes e da água dos alimentos. Isso ocorre principalmente nos intestinos, tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. E, por fim, a expulsão dos resíduos sob a forma de fezes, e esta função depende exclusivamente da atuação do intestino grosso. Divisão do sistema digestório. Os órgãos do sistema digestório, eles dividem-se em duas grandes partes, o canal alimentar e os órgãos anexos. O canal alimentar é formado por órgãos que se situam na cabeça, no pescoço, no tórax, no abdômen e inclusive na pelve. Por esse canal, o alimento transita e vai sofrendo o processo de digestão. Ele começa a sofrer essas modificações químicas na cavidade oral, na sequência a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso participam deste processo. Em contrapartida, os órgãos anexos, eles são estruturas nas quais o alimento não transita, não tem contato, mas são essenciais à digestão, uma vez que esses órgãos anexos produzem secreções digestivas que auxiliam no processo digestório. Esses órgãos são 3. Incluem as glândulas salivares, que vão produzir uma secreção chamada saliva, que é rica em uma enzima chamada amilase salivar. Essa enzima tem a função de degradar o amido. O segundo órgão é o fígado, que produz uma secreção chamada bile, que tem a função de degradar a gordura. E o terceiro órgão anexo é o pâncreas, que produz o suco pancreático, e este suco também tem a função de degradar a gordura, auxiliando a bile neste processo. Veremos todos esses órgãos, tanto do canal alimentar como os órgãos anexos, na sequência, nas aulas práticas no laboratório de anatomia. Nós vimos na teoria que o sistema digestório, ele inclui órgãos do tubo ou canal alimentar e órgãos anexos. Esses órgãos do canal alimentar representam um conjunto de estruturas anatômicas por onde o alimento vai passar. E os órgãos anexos, embora o alimento não passe por eles, eles produzem secreções que são essenciais para o processo da digestão. Então, nós vamos estudar agora na prática tanto os órgãos do canal alimentar quanto os órgãos anexos. O primeiro órgão do canal alimentar é a boca, tá? Então, a boca, ela tem início aqui nos lábios. Então, você tem o lábio superior, o lábio inferior. O encontro entre esses lábios é a rima bucal e o cantinho aqui é a comissura ou ângulo da boca. Entre os lábios e as gengivas, nesse espaço aqui, ó, essa parte externa, que você consegue circundar com a sua própria língua em toda essa extensão, é o vestíbulo da boca. Lembra que essa região aqui, ó, externa, era o vestíbulo do nariz? Então, essa aqui é o vestíbulo da boca, é a mesma região, análoga ao do sistema respiratório. Para dentro dos dentes e da gengiva, nós temos a cavidade oral, cavidade bucal propriamente dita, onde se localiza, por exemplo, a língua, os dentes estão aqui na região anterior também. A cavidade oral, ela finaliza, ela termina num espaço que vai entre a úvula palatina e
a epiglote. Esse espaço virtual aqui recebe o nome de istmo da garganta. Então nós podemos dizer que os limites da boca são anteriormente os lábios, ó, aqui, né? Posteriormente o istmo das fauces, inferiormente o assoalho da boca, superiormente o palato duro e na sequência o palato mole e lateralmente as bochechas. Dentro da boca está a língua. Eu deixei aqui para evidenciar para vocês uma língua com algumas de suas estruturas anatômicas. Então, um primeiro detalhe interessante é que a língua ela está anexa, justaposta e inclusive mantém conexões anatômicas com a epiglote, que é esta cartilagem aqui da laringe. Então, todo o corpo da língua, ele vai ser dividido, marcado por alguns sulcos. Esse sulco aqui, ó, em forma de V, recebe o nome de sulco terminal. E do sulco terminal para trás, nós temos a raiz da língua, onde várias estruturas pertencentes ao sistema linfático se posicionam. São as tonsilas linguais. Essas tonsilas, elas produzem anticorpos e toda vez que você ingere a sua própria saliva, esses anticorpos, eles fazem uma primeira defesa em relação aos alimentos que você ingeriu. Na região anterior da língua, é possível nós identificarmos as papilas linguais. Olha, aqui existem algumas que parecem umas bolinhas, que são as papilas fungiformes. O nome delas é porque elas se assemelham a fungos, né? Em forma de fungo. Essas grandonas aqui, ó, essa aqui, essa outra, são as papilas valadas ou circunvaladas. Elas são grandes, olha, são as maiores que existem e ficam à frente do sulco terminal. Na lateral da língua, aqui, ó, é possível você identificar as papilas folhadas, que parecem folhinhas sobrepostas umas às outras. E em todo o corpo da língua, você observa as papilas filiformes, ou seja, em forma de fio. Essas papilas, elas são, na verdade, prolongamentos neuronais que informam o nosso encéfalo a respeito do sabor dos alimentos, da textura dos alimentos, a respeito do calor ou da temperatura de uma forma geral que eles apresentam e mesmo da dor e da sensibilidade. A pontinha da língua aqui é chamada de ápice e as margens laterais direita e esquerda ficam nessas posições e embaixo a margem inferior. Inferiormente à língua ficam duas glândulas, uma de cada lado, chamadas glândulas sublinguais, que produzem saliva e lançam dentro da cavidade oral. Assim que termina, então, o istmo das fauces, como nós vimos aqui, tem início a faringe. Já tínhamos estudado a faringe no sistema respiratório, dizendo que ela tem uma porção nasal, uma porção oral e uma porção laríngea. Então, para o sistema digestório, a faringe começa a partir da porção oral da faringe. Então, o alimento desce para o esôfago. O esôfago, ele vai levar o alimento, ele é um tubo também de predomínio muscular, de diâmetro reduzido, como você pode observar, que vai levar o alimento da faringe, ela é a continuação da faringe até o estômago. O alimento demora em média 7 segundos para fazer esse translado da faringe até o estômago. Na verdade, o esôfago ele não tem nenhuma função digestiva, ele vai secretar apenas um muco que vai descer melhor esse alimento. E quando ele se comunica aqui com o estômago, nós tivemos uma ruptura aqui, uma retirada de uma parte, mas é possível você entender que quando o esôfago chega aqui, existe uma camada muscular que vai se contrair e impedir que ocorra o refluxo desse alimento. Se esse músculo não se contrair adequadamente, o indivíduo vai apresentar refluxo gastroesofágico, porque a comida vai refluir em direção antiperistaltismo, né? Então, assim que o esôfago se comunica com o estômago,
esse músculo fecha e esse outro esfíncter aqui, ó, que você pode observar mais grosso, chamado piloro, também se fecha. Então, fecha aqui, o alimento fica submetido à secreção do suco gástrico, aos movimentos do próprio estômago, até que ele seja parcialmente degradado e lançado na sequência para o duodeno, que é a próxima região que vem na sequência, dando início ao intestino delgado. Um detalhe interessante é que essa porção do estômago acima do ponto de desembocadura do esôfago é chamada de fundo gástrico. Toda essa região é o corpo gástrico e aqui embaixo você tem o piloro. Esta região chama cárdia, tá? Então aqui é o piloro, aqui é a cárdia. Face anterior do corpo gástrico e face posterior do corpo gástrico. Como saber aqui o posicionamento do estômago? Tem que lembrar que ele é um órgão abdominal localizado no antímero esquerdo do nosso corpo. Então essa curvatura gástrica maior, ela sempre fica voltada à esquerda. Então se fosse em mim, ele ficaria nessa posição. E a curva gástrica direita, sempre nesta posição. Não poderia, por exemplo, ficar assim, ó, porque aí a curvatura gástrica maior estaria à minha direita e não à esquerda, como ela deve ficar. Quando a gente corta o estômago, como foi feito nesta outra peça, ó, eu abri a curvatura gástrica esquerda, é possível nós identificarmos uma mucosa extremamente espessa e resistente, porque dentro do estômago ocorre a degradação principalmente de proteínas. E o estômago é músculo, ou seja, é feito de proteína. Então essa mucosa dele, ela tem que ser uma mucosa mais resistente para que o próprio suco gástrico não faça a degradação, a digestão da própria proteína que constitui o estômago. Então ela é espessa, ela é toda revestida por uma camada de muco, e então o suco gástrico fica sobre esse muco. Inclusive, se alguma coisa acontecer de errado com esse muco, podem ocorrer lesões na parede do estômago, desencadeando um processo de gastrite ou até mesmo de uma úlcera gástrica. Um detalhe interessante é que toda a mucosa, ela é cheia de pregas. Essas pregas são chamadas de pregas gástricas. Muitos neurônios se localizam nesta região. E esses neurônios se comunicam com uma área do nosso encéfalo chamada hipotálamo, que é uma região que nos dá a saciedade. Então, à medida que a gente vai colocando comida dentro do estômago, estas pregas vão se distendendo, esses neurônios vão sendo ativados e o nosso hipotálamo fica sabendo que o nosso estômago já está em plenitude gástrica. E então, a nossa fome, o nosso apetite vai sendo gradativamente diminuído. Por isso que comer devagar é tão importante, porque se você come muito rápido, essa comunicação neuronal demora muito mais e você tem uma ingestão de comida em quantidade muito maior. Então, assim que o alimento sofre a primeira digestão, a primeira etapa da digestão no estômago, o piloro se abre e o alimento então é trazido ao duodeno. O duodeno é essa estrutura em forma de C que abraça o pâncreas. O pâncreas é essa estrutura, ela é glandular, por isso é essa estrutura assim, né, toda enovelada, que tem a ver com a produção do suco pancreático, que vai ser lançado aqui, olha, no duodeno para digerir principalmente gorduras. Então, o pâncreas é um dos nossos órgãos anexos. O alimento não passa até ele, mas ele secreta o suco pancreático e lança no duodeno. Também não podemos esquecer que o pâncreas é produtor de insulina e de glucagon, dois hormônios que regulam o metabolismo da glicose no nosso corpo. Então, o pâncreas é considerado também uma glândula mista, porque ele produz a insulina e o glucagon, que são lançados na corrente sanguínea como hormônios, e produz o suco pancreático, que é lançado no duodeno enquanto uma secreção exócrina. E ele apresenta cabeça, corpo e cauda. A cabeça do pâncreas é envolta pelo duodeno. Aqui a gente tem uma parte do duodeno. Então, o duodeno pertence já ao intestino delgado. A continuação do intestino delgado pode ser vista neste intestino dissecado. Então, aqui nós temos o jejuno e o íleo. Na verdade, essas alças intestinais aqui ficam presas
na parede posterior do abdômen por essa estrutura que recebe o nome de mesentério. Então o intestino ele pode ser deslocado anteriormente até o ponto em que o mesentério assim o permite, porque o mesentério é uma prega peritoneal que mantém essa fixação do intestino. Um detalhe interessante é que a nomenclatura de jejuno e ilho, ela depende muito mais da localização dessas alças intestinais do que de uma estrutura anatômica propriamente dita, porque não existe um limite muito nítido entre elas. Então, genericamente, nós dizemos que a parte superior é o jejuno e a parte inferior, que fica localizada entre os ossos do quadril, entre os ilhos, recebe o nome de ilho. O ilho termina nesta estrutura em forma de saco, que recebe o nome de ceco. O ceco, ele é o primeiro segmento do intestino grosso. Então, termina o ilho, começa o ceco, iniciamos o intestino grosso. O intestino grosso fica como se fosse uma moldura envolvendo o intestino delgado. Atrás do ceco é possível você identificar o famoso apêndice vermiforme, aquele que algumas pessoas já tiveram a infelicidade de ter uma inflamação que recebe o nome de apendicite. Na verdade, o apêndice, ele é uma estrutura rica em nódulos linfáticos, ele faz produção de anticorpos e lança esses anticorpos nessa região proximal do intestino grosso. Então, ele fica localizado posteriormente ao ceco. O ceco sobe na parede abdominal do lado direito e recebe, então, o nome de colo ascendente. Esse colo ascendente faz a flexura direita do colo, originando o colo transverso, que vem até a flexura esquerda do colo, originando o colo descendente. O colo descendente, por sua vez, dá origem ao sigmoide, é uma estrutura não presente aqui, então ela vai fazer uma curva mais ou menos como esta, em forma de S, por isso o termo sigmoide, e na sequência vem o reto e o canal anal, que eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Então, o sigmoide é esta curva em forma de S, isto aqui é o reto e aqui, posteriormente, o canal anal. Então, isso daria continuidade ao final do intestino lá embaixo. Um detalhe interessante é que sobre o intestino, aqui eu não consigo mostrar muito claramente para vocês, devido ao manuseio da peça, é uma estrutura muito delicada que acaba se danificando. Mas sobre o intestino, nós vamos ter essa serosa chamada omento maior. Esse omento ele vai recobrir todas as alças intestinais, ajudando inclusive na fixação e na proteção do intestino. Nós falamos que o pâncreas é um órgão anexo do sistema digestório. Além dele, nós temos as glândulas salivares, eu mostrei para vocês embaixo daquela língua a glândula sublingual, mas além delas existe a glândula parótida, que é essa grandona aqui, ela produz a saliva e lança por meio desse ducto, chamado ducto parotídeo, esse ducto aqui, ó, esse aqui, esse, ó. Ele perfura o músculo da bochecha, o bucinador, e lança a secreção perto do segundo molar superior. Além da glândula parótida, nesta peça a gente consegue enxergar também a glândula submandibular, também secretora de saliva. Então, além do pâncreas, das glândulas salivares, o fígado é um outro órgão anexo que secreta a bile, e essa bile vai escorrer lá no duodeno para auxiliar a digestão de gordura. Então, o pâncreas fica nesta posição anatômica, esta estrutura aqui, ó, é o músculo diafragma, então por isso que ele é um órgão abdominal, porque ele fica abaixo do diafragma, e ele é subdividido em lobos, como o pulmão. O maior lobo, que é este aqui, é o lobo hepático direito. Esse pequeno é o lobo hepático esquerdo e essa aqui é a face diafragmática do fígado. Essa região inferior é chamada de face visceral, porque aqui vão ficar os intestinos e as outras estruturas abdominais.
Nessa face inferior, é possível nós enxergarmos a vesícula biliar, que é um saquinho cuja função é armazenar a bile até ela ser excretada lá no duodeno. E abaixo dela, nessa região, nós temos o lobo quadrado e acima dela, este aqui, ó, meio com um formato diferente, é o lobo caudado. Entre a vesícula e o lobo caudado, tem uma região por onde entram e saem as estruturas do fígado, chamada de porta do fígado, inclusive em homenagem à veia porta, que passa exatamente nesta região.